Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje estou à conversa com a Jasmine e o David Fonseca sobre uma viagem de 6 meses que eles fizeram pela América do Sul. Agora, nós gravámos este episódio já em maio de 2021, portanto há praticamente 3 anos, e desde essa altura houve algumas coisas que mudaram na vida da Jasmine e do David. Nomeadamente, eles vão dizer que estão na Madeira, já não estão, o projeto da Jasmine também é diferente, ela agora tem um novo projeto chamado City, onde fala sobre Human Design e intuição, mas eu vou deixar todos os links atualizados na descrição deste episódio. A maior mudança que aconteceu foi que a Jasmine, na verdade, antes tinha o nome de Cláudia, portanto não estranhes se me ouvires chamar Cláudia quando na verdade agora é Jasmine. Espero que gostes desta minha conversa com a Jasmine e o David e boas aventuras! Olá Cláudia, olá David, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Estamos muito bem, obrigada. Bem, boa, ótimo. Olha, para quem não vos conhece, querem começar por se apresentar? Então, eu sou a Cláudia, sou Health Coach, tenho um projeto que se chama Holística e a minha ideia é sempre passar para nós cuidarmos da nossa saúde, temos de olhar para nós como um todo, não é? Não é só comer bem, não é só fazer exercício, não é só meditar. Tenho também um podcast que foi assim o primeiro independente nesta área em Portugal, chamava-se Oficina e agora mudei recentemente o nome para tudo aquilo que somos, porque também estou sempre em constante transformação, então o meu trabalho também tem vindo a alterar-se desde que comecei. Adoro muito viajar, passar tempo na natureza, acampar, é uma coisa que vem desde muito cedo, uma paixão dos escuteiros. Felizmente casei com um escuteiro e por isso levámos isso agora para a nossa vida e temos a sorte, o enorme privilégio de poder trabalhar a partir de casa e de gerir os nossos horários, por isso neste momento mudámos-nos para a Madeira estávamos a viver num T2 sem varanda em Lisboa e agora estamos a viver em frente ao mar, em frente às montanhas, precisamente. Uau. Adoramos aventuras e explorar e tudo isso. Olá, eu sou o David, Bom, é difícil de definir-me, a parte profissional é bastante complicada, sou arquiteto paisagista, edito podcasts, faço mapas, é um dos meus últimos projetos é fazer mapas, que em breve também serão mapas de viagens, vai fazer muito sentido neste contexto, faço 3D, faço visualizações, faço imensas coisas, sou o marido da Cláudia e o pai do Vicente e adoro viajar, esta paixão de ver sítios novos, de conhecer pessoas novas, de estar assim envolvido em coisas novas, acho que é uma coisa muito forte na minha vida e na nossa vida enquanto casal também, é uma coisa que nos junta muito. E é mesmo sobre uma viagem que vocês fizeram em casal que eu queria falar hoje com vocês, não é? Portanto, vocês tiveram uma viagem de 6 meses pela América Latina, pela América do Sul. Querem contar um bocadinho como é que surgiu a ideia dessa viagem? Sim, nós queríamos muito fazer isto antes de termos filhos, não quer dizer que não possamos fazer depois, agora já que somos pais, mas era tipo uma coisa que queríamos fazer check na nossa lista, porque sentíamos que também nos ia conectar muito enquanto casal. Nós tivemos 4 anos a viver nos Emirados Árabes Unidos e depois sentimos que esse ciclo estava a chegar ao fim e íamos voltar para Portugal. Então, uma vez que não tínhamos nada que nos prendesse em lado nenhum, achámos que era o timing perfeito. Ao início pensámos em fazer uma viagem pelo mundo, depois pela Ásia, porque já estivemos no Nepal e sentimos que houve ali coisas que queríamos voltar lá e fazer, então íamos aproveitar essa viagem, mas depois por causa das estações do ano e da época das chuvas, optámos então pela América do Sul. A certa altura estávamos assim mais ou menos definidos em começar no Nepal e acabar na Nova Zelândia. Isso é uma viagem completamente diferente, não é? Sim, portanto a nossa ideia era ir de ilhota em ilhota, quase atravessar assim o Índico e aquela zona e depois de repente começámos a perceber, peraí, vamos apanhar a monção, isto calhar não vai ser muito fixe, não sei o quê, se fôssemos para o outro lado e acabou por ser, olha, a América do Sul parece-nos fixe. América Central e do Sul. Sim, fizemos assim depois algumas... Nós tínhamos poupanças, mas para esta viagem em concreto fizemos alguns ajustes na nossa vida. Eu já estava com o meu projeto a tempo inteiro, mas arranjei também um trabalho para ter um dinheiro extra a entrar. Mudámos de casa. Acho que isto é uma coisa super importante dizer porque
às vezes para concretizarmos os nossos sonhos temos mesmo de fazer um downgrade, de deixar as nossas prioridades. Vivíamos assim num sítio um bocado luxuoso e de repente fomos viver para um contentor literalmente durante 3 meses e o dinheiro que poupámos aí na renda permitiu-nos quase pagar a viagem toda. Foi assim uma quantia exorbitante e portanto claro que naquele momento foi difícil, eu não gostei nada da experiência, mas hoje em dia olho para trás e penso, diria tudo outra vez, porque isso permitiu-nos depois desfrutar esta viagem. Sim, portanto foi aquela ideia de que vocês tinham um projeto muito bem definido, não é? E então foi um passar temporariamente por uma situação um bocadinho desconfortável para depois conseguirem ter algo que queriam muito, não é? Às vezes temos de fazer esse tipo de sacrifícios para depois colhermos os frutos mais à frente. E foi isso que vocês acabaram por fazer, não é? E a vossa viagem, vocês começaram por onde? Nós começámos pela Costa Rica, portanto, só assim contextualizar um bocadinho. Nós pensamos, ok, vamos começar na Costa Rica e vamos até à Patagónia. E era basicamente o layout da nossa viagem quando apanhámos o avião, era esse. Portanto, não tínhamos exatamente, queremos ir aqui, ali, não sei o quê. Tínhamos mais ou menos, tínhamos feito assim umas contas de, ok, isto se calhar dá tipo 2 semanas na Costa Rica, 3 no Panamá, 3 só para termos um bocado alguma noção do tempo, mas que também foi rapidamente tudo pelos ares, porque no fundo a nossa ideia era, vamos para um sítio, em geral ficávamos lá 2 dias, portanto 2 noites, e se gostássemos ficávamos mais, se não, continuávamos. E portanto apanhámos o avião para San José, na Costa Rica, e daí fomos logo para as montanhas, para as florestas. E não correu nada bem. Não, porque nós íamos aquela coisa de, ok, estes são os sítios, tipo, vimos Monte Verde, a floresta mais espetacular, com não sei o quê. E chegámos lá e no fundo estava cheio de gente. E então era daquelas coisas, uma pessoa está numa floresta cheia de biodiversidade, mas vê famílias de pessoas que estão a passear. E depois a seguir fomos para o sítio ao lado, que era Arenal, que tem um vulcão, que é um sítio muito bonito, mas que também é completamente feito para o turista. Então pensámos, espera aí, temos que mudar aqui qualquer coisa porque não é bem isto que queremos fazer. Por todos os motivos, pelas pessoas, mas também porque estávamos a ultrapassar o nosso budget ao ir para um sítio tão turístico. Então depois descobrimos um parque... Tirimbina? Sim. E era encontramos assim uma reserva, que era uma reserva natural que tinha tipo uns bangalôs, e se uma pessoa ficasse nos bangalôs não pagava a entrada na reserva, então nós estávamos, portanto, aquilo sendo bastante barato e nós andávamos 5 minutos, passávamos assim uma ponte suspensa por cima do rio, estávamos no meio de uma floresta fantástica, com só bichos à tua volta e árvores e não sei o quê, e tivemos lá tipo 3 ou 4 dias, pronto, em que todos os dias de manhã íamos dar o passeio e acordávamos com os macacos a fazer barulho por cima. E... Eles não se metiam com vocês, os macacos? Não. Nunca os vimos cá em baixo, estavam sempre no topo das árvores. Ok. Sim. E ver sapos e árvores que não conhecíamos, foi incrível. Eu acho que é preciso, quando estamos eu adoro viajar porque sinto que é quando estou mais conectada ao momento presente, sabes? Vou gerindo as coisas que estão a acontecer no momento. E a nossa viagem foi muito assim, olha, agora chegamos a este sítio, é super turístico, não queremos estar aqui, onde é que vamos a seguir? Há esse ajuste constante, isso é fantástico, temos de estar mesmo disponíveis, de mente muito aberta para o que está a acontecer à nossa frente e para também deixar fluir as coisas. E a nossa viagem foi toda espetacular nesse sentido, não tivemos assim nenhum imprevisto, não houve nada que tivesse corrido mal, não adoecemos, não fomos assaltados. Nós conhecemos um rapaz na Colômbia, encontramos várias vezes ao longo da nossa viagem com ele e cada vez que o víamos ele estava com um ar mais desgraçado, tinha sido assaltado, tinha sido mordido por um cão, sabes, acontecia tudo e a nós fluiu tudo exatamente porque acho que estávamos super disponíveis para estar ali conectados àquilo que nos apetecia viver num momento, não estávamos nada presos a um horário rígido e isso é espetacular. Acho que toda a gente devia ter essa experiência de viver assim, nem que seja uma vez na vida, porque acho que é mágico. Mas não sei, se calhar estamos a divagar um bocadinho, mas respondendo, nós começámos então pela Costa Rica e fomos por aí abaixo, quase sempre de autocarro, viagens muito longas, 17 horas, 18 horas de autocarro, assim, grandes topadas. Mas os autocarros tinham condições para vocês dormirem ou era só sempre cadeirinhas? E como é que... Na Costa Rica e no Panamá não, eram assim autocarros normais. Depois a primeira viagem de autocarro na Costa Rica fizemos em pé, foram tipo 7 horas em pé. Em pé?
Sim, aqueles truques que a pessoa depois percebe que vai comprar os bilhetes de autocarro no dia antes porque os lugares são marcados. Ok. E então nesse dia foi do género, já não havia bilhetes, mas eles ainda vendiam os bilhetes em pé e então fomos. Com as coisas, assim, tudo mal amanhados, em pé, tantas horas. Sim, pá, mas Um calor. Mas pronto, como também estávamos no início da viagem, estávamos a curtir. Pois ainda estavam Sim, frescos, não é? Portanto, sim. ir aquelas 7 horas em pé não custou assim tanto. Pronto, e nós, portanto, na Costa Rica fomos a Monte Verde, que foi tal sítio muito turístico. Fomos a Tirimbina, que era assim, que é essa reserva que é um bocadinho perdida. É assim uma zona de muitas reservas e que não é uma zona muito turística. Tem assim muitas reservas, umas maiores que as outras, mas assim uma coisa que basicamente tem um rio, de um lado tem umas povoações e do outro é floresta quase virgem. Depois fomos a Tortuguero, que é espetacular, que é assim uma ilha, portanto, digamos, paralela à costa, portanto, tens a costa, tens um canal, depois tens a ilha e tens o mar. Também são florestas fantásticas, nós temos um passeio aí de canoa espetacular, assim, logo de manhã, portanto, uma canoa sem fazer barulho nenhum, e os pássaros, os jacarés, as preguiças, os lagartos. Vimos tartarugas a desovar. Sim, vimos. Também é uma experiência gira, porque aquilo, ou seja, está muito bem feito, nós percebemos isso, houve sítios em que se calhar não fizemos algumas coisas porque percebíamos, isto não está muito bem pensado, mas ali, ou seja, aquilo tinha mesmo uns biólogos e uns guardas, e toda a aproximação até vermos as tartarugas demorou, tivemos 3 horas. Estamos a falar de uma coisa que era, andámos se calhar 1 quilómetro, e depois estivemos parados à espera que a tartaruga, ou seja, que o estágio de que elas chegam enquanto só a um certo ponto elas estarem a desovar é que nos podemos aproximar, senão elas fogem e já não desovam, já não... E então aquilo é tudo, tipo, quase praticamente às escuras, e depois de repente tens ali um momento de ter um animal, né, que tem 1,5 metro de diâmetro, assim, muito grande à tua frente. Por acaso foi super simbólico, porque nós já tínhamos viajado pela Ásia à procura de tartarugas, já tínhamos ido às Filipinas 2 vezes e tínhamos muito esta coisa de querer nadar com tartarugas, de querer ver tartarugas, e nesta viagem tivemos muitas oportunidades para fazer, principalmente nas Galápagos, foi incrível e pronto, foi uma experiência... Mas acho que não vale a pena contarmos todos os sítios onde estivemos. Aos pontos altos, não é? Eu acho que da Costa Rica tivemos em outros sítios fixes, mas acho que estes foram assim os mais marcantes. Aqueles que vos marcaram mais, não é? Sim. Depois fomos para o Panamá. Sim, desculpa, se quiser. Não, isso estava só a pensar porque vocês não fizeram assim, portanto, vocês tiveram um planeamento inicial mais ou menos, mas o resto da viagem foi muito fluida, não é? Portanto, vocês foram se adaptando às circunstâncias e isso deu-vos alguma liberdade um bocadinho superior, não estavam assim com um roteiro tão preso. Sim. Isso também vos ajudou, se calhar, a terem outro tipo de experiências um bocadinho diferentes. Eu acho que a única coisa que nos prendeu foi, ou seja, o voo entre o Panamá e a Colômbia, que é o único bocado que não dá para fazer por terra, não há estradas, não há nada, portanto é uma zona assim um bocado maluca, com guerrilhas e doenças e coisas assim. E portanto aquilo ou se faz de barco ou se faz de avião. E foi assim a única coisa que nos obrigou até a ficar mais tempo no Panamá do que queríamos, porque de resto andámos sempre, quer dizer, nunca estávamos presos, deixávamos sempre fluir. Houve sítios que adorámos, houve sítios que ficámos se calhar uma semana e meia no mesmo sítio porque gostámos, e outros em que tivemos um bocadinho e foi do género, ok, vamos lá ver como é que saímos daqui rapidamente, porque há de haver melhores. Pois, não gostaram tanto, não é? Vocês inicialmente já tinham pensado nos 6 meses? Sim. Temporalmente? Ok. Sim, os 6 meses era mais ou menos o nosso limite de tempo, isso estava bastante definido. Pronto, então depois foram para o Panamá, e lá no Panamá para onde é que andaram? Então, Bocas del Toro, que nos apaixonámos. Se não fosse a pandemia, a história estávamos a viver lá, provavelmente. Sim, estávamos a ver como ir morar para lá uns tempos, porque é espetacular. Também são assim umas ilhotas tem assim uma grande baía e depois tem estas ilhas que ficam, portanto, entre o mar. Portanto, de um lado tem assim umas grandes ondas e do outro é assim um mar super paradisíaco, com praias gigantescas, sem ninguém, onde nós, não sei, sentíamos mesmo tipo Adão e Eva. Não há mais ninguém. Andar de bicicleta, ficar assim
os beija-flores a passarem a toda a hora. Uau! Super romântico, Sim, sim, sim. E depois, por exemplo, aí também tivemos sorte nos sítios em que ficámos, porque pronto, aquilo era sempre, marcávamos no Booking, normalmente era quase sempre marcámos no Booking, às vezes no Airbnb, mas por exemplo aí alugámos sempre casas que tinham 2 quartos, portanto aquilo alugava-se o quarto, mas que por acaso quando nós fomos nunca estava ninguém no outro quarto, portanto tínhamos uma casinha só para nós mesmo em Bocastown, que é a cidadezinha, e que era uma casa tipo, mesmo gira, com um jardim, quase não era à beira-mar, porque quer dizer, era muito perto, não dava para ir, mas o ambiente era espetacular. Eu acho que nós às vezes passávamos, tipo, não sei, na boa um dia só a ler, aquela coisa. Havia dias muito ativos e dias em que se calhar estávamos... Sim, relaxar um bocadinho, aproveitar. É espetacular. E depois fomos aí em Bocas del Toro, para um sítio, eu estava a tentar lembrar-me do nome, para outra ilha, para uma terrinha que não tem, só se vai de barco, não tem estradas, só tem caminhos, portanto é uma aldeia grande à beira-mar, mas que não tem sequer estradas porque não há um único carro, é uma ilha pequena, portanto não... Também estávamos assim numa casa que tinha 2 quartos, mas que só o nosso é que estava ocupado, e que depois tínhamos direito a um pontão, tipo, só para nós, com uma canoa, com abutres, não sei, de todo lado, e pelicanos. E também lembro-me daí de estarmos a ter assim uma vidinha santa. Que saudades. Acho que no Panamá, também estivemos na cidade do Panamá, andámos por lá a passear, mas Bocas del Toro foi mesmo o que sentimos que gostámos mais, não aqueceu assim por aí além o Panamá. Depois a Colômbia foi sem dúvida assim, acho que o país que mais nos encantou, ficámos 5 semanas porque tinha tudo o que nós gostamos, tem praias, tem montanhas, as pessoas são espetaculares, a comida também, a viagem toda foi ótima porque em qualquer lado encontras arroz com feijão e tens ali uma refeição nutritiva e... Sim, nós, pronto, sendo vegetarianos, era sempre aquela coisa, íamos um bocado a medo, não é? São países em que... Ou seja, todas as refeições na prática têm carne, mas como são países um bocado mais pobres, têm uma quantidade pequenina, uma pessoa pode pedir para não porem e tudo o resto é sempre nutritivo, estamos sempre bem. Sim, portanto vocês não sentiram assim muita dificuldade a nível da alimentação, mesmo sendo vegetarianos, conseguiram facilmente. Okay. Imensa fruta, acho que comemos lindamente estes 6 meses, não tivemos assim nenhum problema. Pronto, Colômbia tivemos assim zonas espetaculares. Estava a pensar os sítios mais espetaculares da Colômbia. A Colômbia foi toda... Sim. Eu acho que nós gostámos muito porque foi, por um lado, tipo cidades históricas à beira-mar, depois as praias, depois a montanha, a selva, as coisas arqueológicas, as cidades, principalmente acho que Medellín foi... Pronto, uma pessoa tem sempre aquela ideia, não é, de ver os narcos e tal. Sim. E apesar de nós, obviamente, já sabermos que não é, que aquilo não eram outros tempos, mas ficámos muito surpreendidos com o quão moderno, por exemplo, Medellín é uma cidade super moderna em termos de rede de transportes, é das melhores que eu já vi, os museus eram espetaculares. Mas mesmo na Colômbia, todos os museus eram muito bons, era assim uma coisa... Melhores que muitos museus europeus, ou não sei como às vezes têm assim essas pré-conceições de que ok, eles têm algumas coisas giras para mostrar, mas depois o museu em si, se calhar, não é assim tão bem preparado. E não, tinham coisas muito boas. Sei, estava a pensar assim, eu acho que... Minca. Depois estava a pensar em Minca, que é um sítio na Colômbia, no norte, que ficou ao pé de Tayrona, que é um parque muito famoso, onde muita gente vai, que nós gostamos, mas que depois atrás tem as montanhas, e Minca, que é uma terrinha aí nas montanhas, nós... adorámos mesmo. O que é que tem assim de especial essa terrinha? Tem uma certa calma, muito fixe, e depois ou seja, tem imensas fazendas de café, de cacau, tem percursos pela montanha, que para nós é uma coisa, acho que nós fizemos foi uma viagem mais de montanha do que propriamente cidade, andávamos sempre a fazer trekkings de 3, 4 dias, explorámos muito a nossa viagem sim, porque é uma coisa que nós gostamos de fazer, acampar, todas essas coisas, então aí também podemos fazer, apanhamos assim uma moda gigante daquelas de passar umas horas já estás a tremer sem comida, horas e horas a apanhar chuva. Sim, eu acho que aí foi, não sei, acho que andámos para aí 3 horas, a primeira metade foi subir a montanha, estava bom tempo e não sei o quê, depois começámos a descer, deve ter sido 3 ou 4 horas com chuva torrencial.
E era do género, bom, bora, a estrada já meio, tipo, o caminho era meio rio, meio... E nós, com a máquina fotográfica e não sei o que, a pensar, será que alguma coisa vai sobreviver aqui? Correu bem, chegámos ao hotel e só havia água fria. Foi super triste. Nem puderam tomar um banho quentinho depois. Não. Mas adorámos o quer dizer, e não sei, eu acho que é daqueles sítios que se calhar não tinha nada assim de extraordinário de... Era super Não é? bonito, mas não é, Pois. mas nem toda a gente vai lá parar. Pois. Um bocado no meio Eu acho do que a nós nada. marcou-nos muito, porque pronto, gostámos muito do tempo que lá passámos. Eu acho que há esses sítios que é, pá, não interessa ir, ok, adorámos ir ao Machu Picchu, é um monumento espetacular, não há nada igual, pronto, e esses sítios às vezes são uma desilusão, mas muitas vezes, pronto, são espetaculares por si mesmos. E depois há outros, como por exemplo Minca, que eu tenho a certeza que há mais 100 sítios parecidos na Colômbia, com umas montanhas, umas quintas, umas coisas, mas aquele marcou-nos a nós muito Pois. aquela estadia, gostámos mesmo. Sim, não, às vezes tem a ver apenas com a disposição com que vocês estão na altura, Sim. as pessoas com quem estão, enfim, nem é tanto o sítio em si, é toda a envolvência e todo o contexto. Portanto, vocês lá sentiram que foi especial para vocês. Cláudia, tu estavas aí a falar nas pessoas da Colômbia, o que é que as pessoas têm assim de tão extraordinário? O que é que sentiste diferente? Bem, aquilo é um bocado, não sei, acho que tínhamos alguns medos porque há zonas que ainda podem ser perigosas e, portanto, fizemos assim algumas viagens de autocarro e de vez em quando éramos parados pela polícia e viam as nossas coisas e assim de um bocado aquela vibe de guerrilha, mas é uma coisa, sabe, que depois não se sente... Sim, no dia a dia Sim. as pessoas são super, super, super simpáticas. Sim. E nós nunca sentimos... Em não sei, nenhum momento que da as pessoas viagem, nunca viessem sentimos... ter connosco para se aproveitar. Eu acho que também nós passávamos um bocadinho, pronto, como éramos morenos e... Andávamos sempre assim com umas roupas... Sim, andávamos tipo com roupa normal. Não se destacavam muito, não é? Sim, não andávamos vestidos a viajantes, não é? Nós às vezes víamos, tipo, no nosso autocarro sai um dinamarquês com uma mochila gigante e com uma roupa de montanha. Claramente havia ali um interesse, havia assim umas pessoas que se interessavam logo, que pensavam aqui se calhar conseguimos sacar e nós se calhar até passávamos por locals. Se não abríssemos a boca, acho que passávamos na boa. E pronto, e depois, claro, falar a língua, apesar de nenhum de nós ter assim um espanhol espetacular, mas mais do que suficiente para nos safarmos e para conseguirmos falar com qualquer pessoa. Eu não sei, eu acho que era isso, era uma grande simpatia dos colombianos, assim, uma grande abertura para conversar. Nós, por exemplo, tanto na Costa Rica como no Panamá, acho que sentimos que eram países um bocadinho mais americanizados, um bocado mais modernos, mais turísticos também, muitas coisas. Já na Colômbia não sentimos tanto isso, sentimos que eram sítios mais autênticos, com uma vida local e nós estávamos lá a ver, mas não era tão virado para nós, não é? Pois, ainda estava mais genuíno, não é? Mais... Sim. E depois da Colômbia foram para onde? Espera aí, eu acho que na Colômbia há um sítio, foi o Paramo de Oceta. Sim, É numa terrinha que se chama Mongui e é assim um planalto de altitude. Acho que foi a primeira vez que subimos assim bastante alto, fomos tipo aos 4.000 e tal metros. É um sítio com uma paisagem, porque a vegetação não tem nada a ver com qualquer outro sítio, parece assim uma coisa um bocado extraterrestre. E também nos pareceu, aquilo também foi alguém que nos disse, pronto, nestas viagens acaba-se para muitos viajantes que já foram aqui e ali, e houve alguém que disse, nós adorámos este sítio, e nós nem nunca tínhamos ouvido falar, pois. Nos guias, não sei o quê, e era espetacular mesmo. Depois da Colômbia fomos para... Equador? Sim, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador. Sim. No Equador, não ficámos assim muito tempo na mainland. Então não ficámos? Ficámos? Não foi quando alugámos o Airbnb e ficámos... Sim, certo, mas aí ficámos 2 semanas no Airbnb a curtir, sabes, a ver Netflix. A relaxar um bocadinho, estavam a sentir que estavam a precisar de uma pausa. Exato, que andávamos sempre de um lado para o outro e aí foi mesmo para nos enraizarmos e descansar. Nem vimos muita cidade, íamos saindo, mas... O tempo que lá tivemos, se calhar 1/3 passeámos e o resto estivemos em casa
E Pois. soube muito bem, acho que isso também é importante numa viagem longa, em que estamos sempre de um lado para o outro, de repente haver assim um momento de, olha, agora vamos ficar em casa, vamos cozinhar, vamos ter assim uma rotina, soube muito bem. E aí foi assim, lembro-me de estarmos super indecisos se íamos às Galápagos ou não, porque ia significar assim um gasto brutal. Quando nós definimos o orçamento inicial da nossa viagem, ainda estávamos um bocado indecisos se íamos às Galápagos, às ilhas, e foi a melhor coisa que nós fizemos, porque foi sem dúvida o sítio que mais nos marcou. Aquilo foi, chegámos às ilhas e sentimos que estávamos a viver num sítio que era um outro planeta, sabes? Desde estar no mercado e teres leões marinhos ao pé de ti como se nada fosse. Eu acho que mal chegas, de Sim. avião não, mas por exemplo de barco, quando trocámos de ilha para ilha, eu tenho umas placas a dizer não se, sempre a dizer não se aproxime dos animais menos dos 2 metros, e depois uma pessoa tem que passar numa plataforma que liga do barco até ao cais, que tem 1 metro de largura e que tem leões marinhos lá deitados em cima, portanto a pessoa tem que passar por cima, as iguanas a mesma coisa, em todo lado. De repente uma pessoa vive dentro do jardim zoológico, nós estamos dentro da jaula, parece que podemos ir... Não sei, foi tudo mágico ali, foi também o facto de serem ilhas muito rochosas, escuras, sabes? Tipo, tartarugas, nadar com tartarugas, ver tubarões, cavalos marinhos, sabes? De repente parecia que estávamos a viver dentro de um zoo, tipo assim uma coisa, e onde os animais estavam em plena liberdade. Liberdade, pois, com essa diferença, não é? Sim. Eu lembro-me de estarmos lá e dizer, pá, um dia quando tivermos filhos, vamos ter de os trazer cá, porque aquilo é mesmo, parece que estás noutro planeta, foi super mágico. Que incrível. É uma paisagem vulcânica muito, não há floresta, não há, é assim muito árido. E pronto, e nós fizemos aquilo dá para ir, portanto dá para fazer os cruzeiros de barco, que dá para ir a outras ilhas, ou dá só para ir às ilhas principais que têm localidades e fazer o que nós fizemos, que sai um bocado mais barato. Basicamente apanhávamos o autocarro, que era um barco de ilha, e que era um barco pequenino no alto mar, e que era... um bocado assustador. Quando a pessoa está num barco, que tem lá 30 pessoas dentro, mas que não deixa de ser um barco um bocadinho maior do que um pessoal, mas modificado lá dentro para ter umas cadeiras. Para ter um espaço, sim. Mas se uma pessoa está no alto mar, e são aquelas ondas muito grandes, não de altura ou de cristas, mas de muito largas, mas que se calhar tinham, não sei, 4, 5 metros de altura, e então, de vez em quando estávamos na parte baixa das ondas, só víamos mar. Depois de repente estávamos na parte de cima e víamos as ilhas todas, era assim uma coisa que... Mas sentíamos pequeninos. Vais subindo, sim. E sentíamos aquela sensação no estômago de boom, tipo de montanha russa. Sim. Uau. Ficas molhada, também ficámos molhados. Sim, principalmente depois a chegar, ou seja, as partes de alto mar, mesmo entre as ilhas, não eram más, mas a aproximação havia ali uns momentos que tinha um bocadinho de montanha russa. Acho que tivemos assim alguns momentos ao longo de toda a viagem em que pensámos, isto pode dar aqui um bocadinho por torto, e eu tive medo aí nessa parte das ondas, também na Colômbia andarmos lá por umas estradas no meio da montanha, daquelas super apertadinhas. Sim. Como é que aquilo se chamava? Era a Estrada da Morte. Não. Corredor da Morte. Não era exatamente. Era daqueles sítios. Portanto, nós na Colômbia apanhámos o pós-processo de pacificação, que as guerrilhas entregaram as armas e tal, e portanto muitas zonas onde não se podia passar passaram a estar abertas, e nós fizemos uma estrada que era por aí, estava uma zona de selva, que era daqueles sítios que, imagina, há 10 anos era provável um turista que passasse por ali ser raptado. Pois. Depois a estrada em si era passar 2 carros com dificuldade em estradinhas a subir. Aquilo foi dos 800 metros até aos 4.000, tudo pelo meio de selva e em sítios mega inclinados. E onde uma pessoa acha que são 2 carros pequenos, passavam caminhões. E de repente está, tipo, o motorista a fazer marcha atrás em estradas, mas é que não há precipício. É só vês precipício toda à volta e... Pois, e não há proteções, não é? Aquilo é mesmo só um precipício. Às vezes via-se, por exemplo, as proteções já tinham caído. Carros lá em baixo. Sim, de vez em quando via-se assim, pronto. Eu enganei a Cláudia, não lhe disse que íamos por um caminho tão... Não, e há assim momentos em que eu fechei os olhos e pensei, vou entregar isto se for para morrer. Sabes, tipo, não quero ver o que é que está ali, já sei que estamos a aproximar daquela curva, vou fechar os olhos. Mas acho que também não fizemos muito
muitas coisas assim. Sim, mas claro que houve sim. momentos em que sentimos, olha, isto pode correr mal, e acho que também faz parte de quando estamos disponíveis a fazer este tipo de viagem, não é? Sim. De ficar mais exploradora, não é? Não é aquela viagem só pela cidade. Sim, e acho que também é uma questão de equilíbrio, não é? Não, acho que não vale a pena estar sempre Claro. a correr o risco, mas escolher bem onde tomar Claro, um sim, bocado mais de risco sim. para colher. Sim, é um risco calculado, não é? Vocês também não Sim, foram assim à maluco, portanto, Sim. isso é uma sim, coisa sim, mais ou sim. menos pensar. Depois Bolívia e Peru também gostámos. Adorámos Lima para Melhores vegetarianos, restaurantes. sim, para vegetarianos. Epá, aquela coisa, os restaurantes, acho que imagino que fossem todos bons, mas os vegetarianos eram espetaculares. Tínhamos imensa escolha. Sim, tinham muitas opções. Mas cenas assim, tipo, quase fine cuisine, sabes? Cenas que não vês em ok. Lisboa, combinações assim. Obviamente também tem tipo de feijões diferentes e Claro, batatas claro. e uma riqueza que nós em Lisboa não temos, mas para nós tinha uma experiência. Acho que gastámos quase o nosso budget todo nos restaurantes. Sim. E depois em Cusco, portanto, nós saltámos um monte de sítios assim, dos sítios turísticos que normalmente se para, fomos de Lima diretos para Cusco, portanto, para o pé do Machu Picchu. E fizemos uma viagem, essa aí foi há 20 horas, ou assim uma coisa, e começa-se em Lima, vai-se quase aos 5.000 metros de altitude, a atravessar os Andes, depois deste, acordei de manhã e a almofada, aquelas almofadas de pôr no pescoço, Sim, 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 sim. com a altitude tinha inchado, assim, absurdamente, e eu pensei, oh não, isto vai Vai arrebentar. arrebentar. E de repente olhas para fora e está tipo, há gelo em todo lado, e nós, quer dizer, em Lima estava um grande calor. Mas, por exemplo, Cusco tem restaurantes, pá, nós estávamos passados, comíamos comida vegetariana espetacular, muito barato, umas coisas muito bem cozinhadas, lá está, não era comida popular, era comida assim quase de autor em sítios. Fomos assim aos restaurantes fixes, mas também fomos a sítios normais, baratos, em que se comia muito, 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 muito bem. Por acaso no Peru sentimos isso, a comida. Sim, mesmo que não tenham tido dificuldade noutros sítios, aí vocês comeram coisas diferentes Sim, e... sim, e tinha piada essas coisas, por exemplo, os milhos, de repente está tipo milho frito ia mudando de uns sítios para os outros, eram uns Sim. milhos diferentes. Ai, que giro. Sim, isso Sempre é coisas muito lindo. boas, as Isso é muito giro. batatas, de repente as batatas têm um formato estranho. Pronto, e nós estamos habituados a ter, não sei, 3, 4, 5 tipos de batatas diferentes, não é? Eles têm centenas e centenas, cada terrinha Sim. cultivava a sua batata. E os sabores assim também são diferentes das batatas? Sentiram mesmo diferença? Sim. E Ok. textura e... Uhum. o Machu Picchu, claro que Vale a foi pena, espetacular. não é só Sim. hype, vale mesmo a Sim, pena. vale mesmo a pena, sim, E vocês... quando fomos não estava assim muita gente, fomos assim num bom dia e sentes mesmo, não sei, há ali uma energia tão mágica, tão profunda, não sei, parece que estás assim num templo. Sim, e nós também, para poupar uns trocos, fomos. Portanto, aquilo dá para apanhar o comboio de Cusco, que é bastante caro, é a mesma coisa para o turista, ou dá para apanhar um autocarro, um carrinho, assim, uma coisa que vai dar uma grande volta, vai ter ao fim da linha de comboio e depois uma pessoa faz a pé os 10 quilómetros entre essa última estação e a Terriola, que é na base do Machu Picchu. E essa caminhada foi espetacular. Assim, a aproximação, a pessoa de repente começa a ver no cimo de um monte, uma crista, e vai, espera aí, aquilo parece uma janelinha. Aquilo é uma cidade que foi construída num sítio que parece que foi ao calhas, que não faz muito sentido. É assim, no cimo de um monte super, hiper escarpado, é só selva, é só... Não sei, isso também é muito impressionante. O sítio, a cidade em si é espetacular, mas depois o que rodeia e essa aproximação acho que dá mais a escala de... Aquilo é o meio da selva, tem o rio, mas aquilo nem sequer está perto, não está perto da Não está água, não perto, está... depois uma pessoa fica a pensar porque é que foram construir ali, não é? Naquele Sim, local. sim. Yeah. Mas é fantástico. Depois fomos para a Bolívia, portanto fomos ao Lago Titicaca, que é giro, mas não ficámos super apaixonados. Depois fomos para a A Bolívia acho que Bolívia, foi assim o que mais nos impressionou pela pobreza. mas também tinham-nos dito que as pessoas eram muito antipáticas, tinham-nos pintado assim uma Um imagem, cenário não um achámos bocadinho... nada. E gostámos muito de La Paz, da capital. E depois, e pronto, e fizemos o salar O do salário do Uyuni. Uni, sim. Portanto, fizemos a viagem para o Chile, são 3 dias, com 2 noites lá, e que é... Eu acho que o salário é impressionante, que é basicamente o primeiro dia, mas depois
o segundo dia, o dia e meio a seguir, que é, no fundo, atravessar os Andes e há assim uns lagos de altitude com água vermelha, cor-de-rosa, azul, verde, tem uns químicos e depois cheio de flamingos e tal, mas quer dizer, tudo a passar só aos 3.000, 4.000, nós aí fomos aos 5.000 e tal. Super mágico mesmo. Sim, é espetacular. Sim, a nível da natureza, não é? De toda essa envolvência, deve ser mesmo incrível. Eu vi muitas fotografias do salar e aquilo parece ser assim também uma coisa impressionante. Só de pensar que aquilo é tudo sal, é assim uma coisa estranha, não é? De repente. E realmente aquela noção de escala, não é? Depois há sempre aquelas fotografias tipo que toda a gente tem, claro. que parecem as pessoas pequeninas, as pessoas assim, é? Sim, Nós também fizemos essas mas realmente aquele efeito de como a extensão. Sim, é só uma planície branca até perder de vista, não há nada para dar escala em lado nenhum, é só branco, 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 branco e depois com aquelas ondas de calor aquilo ainda perde mais, foi mesmo. É muito mágico. E depois, de repente, lá no meio tem umas ilhas. Também tem piada, porque é umas ilhas no meio do sal, não é? É assim uma coisa... Sim, é um conceito um pouco estranho, não é? Assim... Sim. Eu acho que isso é incrível numa viagem, estarmos sempre expostos a coisas que nem imaginamos que existem, não é? E de repente é tipo, uau, isto é possível. Tivemos tantas vezes essa sensação. E vocês também não foram assim com muitas expectativas, não é? No geral? Ou vocês foram assim para algum sítio que estavam a esperar uma coisa e depois foi algo totalmente diferente? Não, acho que não, porque também, quer dizer, nós acho que quando viajamos gostamos de pesquisar assim na generalidade do género, ok, este sítio tem mais ou menos este tipo de coisas que nós gostamos, mas nunca vamos, como nunca microprogramamos as coisas e pensamos neste sítio quero passar não sei o quê porque quero ver aquela coisinha, né? Acho que gostamos muito de fazer a coisa, deixar mais que a surpresa venha ter connosco, não é? E houve sítios... Eu lembro, por exemplo, quando entrámos no Peru, que a viagem de autocarro, houve assim vários momentos na viagem que eu pensei isso que é, agora estou a entrar num país que isto parece que vai ser mais pobre e se calhar mais perigoso. E depois, pronto, às vezes uma pessoa vai aos fóruns ver, por causa dos transportes, onde ficar, assim, algumas dicas. E há sempre umas pessoas muito alarmistas que dizem aqui, cuidado com isto, com aquilo, não é? Sim. Fazem logo assim um cenário. Sim, há assim uns momentos em que uma pessoa entra um bocadinho nisso e pensa, será, se calhar, e depois tudo se desvanecia e era, não, ok, estamos na boa, com os cuidados básicos, que era o que nós tínhamos de, obviamente, não andar sempre com a máquina fotográfica ao pescoço. Claro. Sim, mas também não somos nada estressados, não estamos sempre tensos e não deixamos de ir aos sítios, temos os cuidados, mas agora não tem nada a ver, mas quando fiz Erasmus, os primeiros dias até encontrar casa, eu fui com amigos para a Itália e os primeiros dias até encontrarmos casa ficámos num hostel e o amigo com quem ia partilhar casa estava a dormir no hostel agarrado ao portátil. E era um hostel no norte de Itália, tipo, não era assim uma zona perigosa e não sei, para mim isso seria impensável. Ou em qualquer parte do mundo, a não ser que sentisse que aquilo era mesmo perigoso e nós nunca tivemos essa postura de tensão e de medo e de... Acho que talvez na Colômbia passámos assim em Medellín por um bairro que sentimos, não nos vamos aproximar muito porque não tinha bom ar, mas estávamos um bocado a atravessar a cidade a corta-mato. Sim. Saímos da zona turística, até íamos comprar bilhetes de autocarro com antecedência e foi dizendo, vamos por aqui, e de repente, se calhar não entramos nesta rua porque esta zona parece-me assim um bocadinho mais e tal, vamos dar aqui a volta por aquele lado. E sim, às vezes, claro, mas... Temos de ter o nosso instinto apurado, mas é isso. Sim, mas também não estar sempre em constante receio, não é? Porque depois também isso também nem aproveitam a viagem, não aproveitam nada e acaba por ser pior. Pois é isso. Até são os sítios mais turísticos, até muitas vezes são mais perigosos. Sim, está ali aquela concentração toda, claro. Nós aí, por exemplo, estávamos com ar de pessoas normais, se calhar ligeiramente desfasados em termos de roupa daquele sítio, mas não estávamos com ar de turista. Portanto, eu acho que também não dávamos muito nas vistas. Depois fomos para o Chile. Fizemos uma viagem de avião. Não foi, não, fomos... Espera. Estás aí já... Nós fomos ou seja, a viagem do Salar do Uyuni acaba em Atacama, que nós não gostámos muito, lá está, porque é super turístico. O sítio em si é muito impressionante e é assim um deserto. Eu acho que nós vimos mais isso a sair de lá de autocarro.
atravessar o deserto horas e horas e horas. Lá a terrinha sentimos por um lado era muito cara, era muito turística, era acho que 100% turística, era daqueles sítios. E nós apanhámos o autocarro para a Argentina, para Salta, onde passámos também, alugámos assim uma casa. Acho que também para aí 2 semanas. Passámos lá o Natal Sim, e a fizemos passagem de ano. E a passagem de ano. Mesmo naquela, lá está, mais uma vez de relaxar um bocado, estar a nossa, estarmos em casal, sem estar sempre a andar de um lado para o outro. Sim. Como é que foi essa questão de passarem o Natal fora de casa? Como já tínhamos vivido fora, foi tranquilo. Ok. Mas foi estranho porque foi a primeira vez que passámos só os dois. Quando Sim, vivíamos sim. fora, nem sempre viemos a casa no Natal, mas tínhamos os nossos amigos. E aqui foi estranho porque estávamos no meio do calor. Pois. Tirámos fotos assim com as nossas roupas de inverno só para fingir por ser Natal. Cozinhámos uma lasanha num tacho porque não tínhamos não tínhamos uma travessa para pôr no forno. Foi especial, mas também foi assim um bocadinho... Sabíamos que era uma situação única. Sim. Eu agora faria diferente na nossa viagem, talvez, é que nós somos um bocadinho tímidos e não somos aquela... Não vamos assim para os hostels e que ficamos à conversa Sim, e vamos às festas sim. e não sei o quê. E por causa disso não conhecemos muitas pessoas. Fizemos uma viagem muito os dois. Acho que se viajas sozinho é muito mais fácil fazer Exato. e Claro. apanhas boleias. E nós não tivemos muito isso, então acabámos por passar o Natal sozinhos, estávamos super indecisos de, olha, se calhar devíamos ir a uma festa, e andámos à procura, mas não vimos nada que sentíssemos que também queríamos ir. Nesse sentido foi uma viagem que nos fortaleceu mesmo muito enquanto casal, até porque depois queríamos ser pais e acho que foi bom passarmos esse tempo. E também lembro-me que houve uma altura em que estávamos um bocado indecisos se íamos dar mesmo esse passo, porque pensámos, a nossa vida é tão fixe, queremos mesmo ter filhos, e ficámos aqui umas semanas indecisos, e a viagem depois também ajudou a clarificar, porque depois voltámos para Portugal e passados uns meses decidimos mesmo que queríamos ser pais, e foi, nesse sentido, foi super importante para nós enquanto casal, mas se calhar... Sim, socialmente fomos um bocadinho... Mas acho que nós, se não formos obrigados, somos um bocadinho bichos de mato. Sim, já são assim naturalmente, portanto. Depois de Salta... Voltámos, portanto, Salta na Argentina, voltámos para o Chile. Exato, nós a passagem de ano, nós chegámos a Antofagasta, exatamente na passagem de ano. Portanto, nós chegámos lá à meia-noite. Uma viagem de autocarro gigantesca, esse foi tipo o dia inteiro. Chegámos à meia-noite, nós entrar no hostel e os foguetes a arrebentar e nós só queremos ir dormir e esta gente está a fazer festas. Por acaso, uma coisa engraçada em Salta, no Natal, é que parecia a passagem de ano, ou seja, de repente havia fogo de artifício. Ai, que engraçado. Portanto, nas ruas todas à nossa volta. Sim. As primeiras coisas que rebentaram, nós até nos assustámos, dizendo o que é que está a acontecer. O que é isto? É noite de Natal, não é? Ninguém está à espera de que haja fogo de artifício. E de repente fomos para a varanda, nós tínhamos assim uma varandinha onde apanhávamos os banhos de sol no Natal, não é? Onde fizemos quase praia e estávamos só a ver fogo de artifício em todo o lado à nossa volta, foi muito engraçado. E depois estávamos assim numa zona assim, suburbana, portanto não estávamos no centro da cidade, estávamos assim mais fora. E é giro, acaba por perceber mais a vida de bairro. E íamos pela linha de comboio ao mercado. Todos os dias comprar Papai Express. Depois, assim, a fase final da nossa viagem foi a Patagónia e adorámos, não é? Por todo o ambiente de montanha, porque também já era um sonho muito antigo dos dois e, portanto, foi assim a cereja no topo do bolo. Terminaram em grande, sentam que terminaram mesmo. Sim. Depois daí fomos da Patagónia Argentina, fomos para Buenos Aires e ficámos lá para aí uma semana. E aí nessa semana foi super giro porque andávamos para aí há um mês e tal à procura de casa em Lisboa, a ver anúncios, a falar com amigos para irem ver as casas, e as coisas estavam caóticas porque nunca chegávamos a tempo de alguém ir ver, a casa já tinha sido alugada. E nós íamos voltar e precisávamos de um sítio para ir viver e de repente aí, na última semana da viagem, encontramos miraculosamente uma casa, as minhas irmãs foram ver, fizemos logo uma proposta, ficámos logo com a casa e encerramos a nossa viagem, fomos assinar o contrato, foi tipo, nem fomos ter com família, foi assinar o contrato. Foi logo assinar o contrato. Foi aí, por isso foi super mágico para nós. Sim. Parece que as coisas... Foi mesmo fechar do ciclo. É isso, foi fechar, não é? Estavam a terminar a vossa viagem, estavam já a abrir a vossa próxima etapa em Lisboa. De repente tudo fluiu e foi muito bom. Voltando à questão da Patagónia, o que é que vocês gostaram mais lá? O que é que foi assim de especial? Bom, o ambiente, pronto,
como nós estamos a dizer, nós adoramos montanha e caminhadas e aquilo é um bocadinho o paraíso. Nós fomos a 2 sítios, um no Chile e outro na Argentina. Um foi as Torres de Alpine, que basicamente tem vários percursos, aquilo é assim um parque natural, é um bocado loucura porque aquilo para acampar é preciso, ou seja, é super controlado. Por exemplo, para acampar nos sítios gratuitos tem que se marcar tipo com um ano de antecedência. E depois vai-se subindo nos preços e depois é tipo, pode-se alugar um sítio para pôr uma tenda, custa isto, mas quando nós chegámos já estava tudo esgotado, arranjámos assim. Nós até tínhamos equipamento e acabámos por ir para umas tendas já equipadas com saco de cama, mas que, quer dizer, esse sítio era fantástico, espetacular, não sei, tivemos assim 3 dias nas montanhas e adorámos. Nós gostamos muito e fizemos várias vezes ao longo da viagem, começar num sítio, fazer um curso de 3, 4 dias e ir andando até chegar ao final desse percurso e depois daí seguir para o outro lado. É mesmo uma viagem que se vai fazendo, não é? Dentro de uma grande viagem. E na Patagónia tivemos a oportunidade de, paisagens incríveis. O vento. Sim, o pior vento da nossa vida. Mas vento frio? Está sempre vento. Está ok, sempre é mesmo só a sensação do vento. Mas um vento de atirar uma sopa fora do caminho. Ok. Não é tão uma brisa. Está vento. É mesmo uma ventania forte. Para voar qualquer coisa. Houve um momento que eu tinha assim uma fita na cabeça e a fita voou. E eu só vejo o David à procura da fita e a atirar-se para o abismo e um vento desgraçado. Eu pensei, ele vai morrer. Eu pensei mesmo, ele vai morrer, ele foi levado pelo vento. Ele vai ser levantado. E de repente aparece ele, tipo herói, sabe? Tipo, pôr a bandeira na Everest, aparece ele com a fita na mão. E eu, ai, cara, eu achei que tu tinhas morrido. Foi assim. Sim. Havia uns sítios em que nós passávamos mesmo junto à água e o vento era tanto que era como se estivesse a chover, portanto estava a chover de baixo. Pois porque levantava assim a água. Sim. Que engraçado. E isso foi as Torres de Alpine e depois El Chaltén, que é na Argentina. É quase um parque de diversões para quem gosta de montanha. É uma terrinha que foi um bocado criada mesmo para isso. Portanto, aquilo é turístico no sentido do turismo de montanha. E depois à volta tem imensos percursos, mais montanhosos, menos montanhosos, tem escalada, tem sítios para fazer ascensões, tem-se algumas das ascensões de montanha mais famosas, passam-se ali, tem glaciares, e depois também era um bocado isso, a vida natural, de repente, quer dizer, há águias em todo lado e pica-paus e está assim bicho por todo lado. Vocês devem ter visto uma quantidade de animais que nunca tinham visto antes, não é? Que viram pela primeira vez. Foi mesmo especial. Sim, acho que a Patagónia foi mesmo quase o culminar. Depois fomos para Buenos Aires, mas foi quase voltar a habituar à vida da cidade. Pronto, só um conselho a quem for à Patagónia. Marquem com antecedência. É tudo feito com antecedência, porque os autocarros acabam, nós ficamos 3 dias numa terrinha à espera para termos lugar no autocarro para irmos para o sítio a seguir, em que já tínhamos visto o que havia para ver e ficámos só. Pois é um sítio caríssimo, então estás ali todos os dias a fazer tempo para sair dali e a pagar bastante. Pois enquanto estás à espera, não é? Eu acho que na viagem toda os sítios mais caros foram mesmo a Patagónia e as Galápagos. Sim. Pronto, na Patagónia foi o único sítio em que nós pensámos, devíamos ter planificado todo o resto da viagem e o deixar fluir, correu muito bem. Ali o deixar fluir custava bastante dinheiro e tempo, não é? Nós tínhamos X dias para ver coisas e acabámos por ver menos do que queríamos porque simplesmente ficávamos presos. Sim, já tínhamos voo para Lisboa, portanto, de Buenos Aires voámos para Lisboa. Para Lisboa. Vocês sentiram que depois desses 6 meses em que estiveram só os dois e tiveram com essas experiências todas e com essas aventuras, como é que foi o regresso? O regresso custou-vos de alguma forma? Não. Nós também vinhamos com muitos projetos. Sim. E começámos a trabalhar juntos, portanto, inicialmente era suposto ser provisório, 2 ou 3 meses, só para ele ajudar-me a pôr em pé o meu programa. De repente as coisas escalaram e eu precisei de ajuda e ficámos a trabalhar juntos, acho que assim, full time. Sim, quase 3. E portanto, acho que a coisa também correu tão bem porque já estávamos a passar muito tempo juntos. Eu acho que uma coisa que se calhar não falámos e que também é a intensidade de estar 24 horas por dia sem
por semana com a mesma pessoa. Claro que houve assim momentos em que eu sentia, agora apetecia-me estar sozinha, porque ainda por cima, como nós estávamos muitas vezes em espaços pequenos, quando eu estava a meditar, ele vinha-me a meditar. Quando eu estava a ir à casa de banho, ele sabia sempre o que é que eu estava a fazer. E por acaso, no aniversário dele, eu ofereci-lhe um dia de mergulho, ele foi fazer mergulho, e eu pensei, vai ser o meu dia para não fazer nada, para ficar sozinha. Mas nesse dia foi tão maluco porque eu estava a passear na minha e só pensava, se o David estivesse aqui, podíamos, sabes, tipo, Sim. já estás viciada naquela pessoa em vez de pensar, deixa eu aproveitar já que ela não está aqui. Mas isso é intenso, mas acho que por acaso correu muito bem e também preparou-nos depois para trabalhar a tempo inteiro juntos, acho que isso foi. Sim, eu acho que num certo sentido também é uma viagem que permite o percurso que nós fizemos, é um bocadinho o que ele chama o Gringo Trail, que acaba por ir por vários sítios onde são relativamente turísticos e, portanto, se nos partássemos era sempre possível ir cada uma semana para o seu lado e voltarmos a encontrar mais à frente. Mas nunca sentimos isso. Sim, nunca sentimos Nunca sentiram isso. essa necessidade. É muito fácil até viajar sozinho. Eu acho que com o mínimo de cuidado, acho que não há nenhum medo de ser a América do Sul, de serem países perigosos. É muito fácil ter toda a informação e viajar por ali. Sim, eu fazia sozinha esta viagem na boa. Tranquilamente. Agora, se nos perguntares se temos saudades de viajar e essas coisas, neste momento estávamos prontos para mais uma aventura de 6 meses. Mas naquela altura fez muito sentido voltar para Portugal e enraizar e ter uma casa e todas essas coisas. Também já estavam a pensar no projeto de terem um filho e tudo, não é? Sim, Portanto... sim. Mas nós temos esse grande problema e conversamos muitas vezes sobre isso, quer dizer, é um problema de primeiro mundo, obviamente, e que é o facto de gostarmos tanto de viajar, também sentimos sempre que agora estamos aqui, mas se calhar se estivéssemos noutro sítio estávamos a aproveitar mais. Sim. E isso não é bom, não é? Pois. É aquela coisa, compramos uma casa ou vamos viver para Bocas del Toro durante... Pois, sim, exato. Acho que quando se tem o bichinho é difícil ficar quieto. Fica sempre com aquela de, para onde é que eu vou agora? Sim. Não sei se tu sentes isso. Sim, sinto a mesma coisa também, sabes? Eu também não tenho casa própria, a minha casa é arrendada, também porque, sei lá, pode-me dar vontade de me ir embora e gosto de ter essa opção, não é? Do que se me apetecer vou e tenho essa liberdade. Olha, só falando assim de uma parte um bocadinho burocrática, como é que foi toda a questão da gestão dos vistos e toda essa parte das entradas nos países? O país onde nós fomos, basicamente, era tudo on arrival. A única coisa que era preciso às vezes era ter um bilhete de saída. E nós não tínhamos. E nós não tínhamos e descobrimos que, por exemplo, descobrimos a fazer escala em Frankfurt, portanto, nós fizemos escala em Frankfurt para ir para a Costa Rica e de repente foi do género, mas se vocês não têm bilhete para sair não vos vão deixar entrar lá, e então já era tipo só nós, já não havia mais ninguém, éramos nós no check-in a tentar comprar um bilhete para um sítio qualquer. E o bilhete a falhar e o cartão a falhar e acho que o cartão de crédito já como tínhamos comprado não sei o quê, já não tinha plafond e nós tipo a tentar a ver que não íamos apanhar o avião, depois deixaram-nos ir, depois na verdade nem nos pediram o bilhete, mas também descobrimos, não sei se isso ainda funciona, mas descobrimos que havia, daí para a frente o que fazíamos era, há uns serviços que cobram tipo $15, $20, em que uma pessoa compra um bilhete, mas que não é um bilhete verdadeiro. Ou seja, o serviço compra o bilhete e depois vai vender o bilhete outra vez. E certo, portanto não fica para vocês, não é? Sim, durante 3 dias, portanto nunca poderemos usar esse bilhete, mas durante 3 dias aquela reserva está feita, se eles forem ao site da companhia, o bilhete está comprado e está em teu nome, e portanto dá sempre para fazer essas passagens de fronteira, porque lá está, como nós tínhamos 6 meses e não tínhamos comprado os bilhetes todos, não é? Pois, claro. Na Costa Rica mostrar um bilhete da Argentina não serve para nada. Sim. Não nos interessa. Mas acho que era assim a única coisa... Acho que foi assim o momento mais estressante, sinceramente. E depois... Logo no início. Os fóruns da internet e não sei o que, dão muito jeito para ver como passar a fronteira, às vezes saber as instruçõezinhas. Primeiro vai buscar a senha aqui, para depois ires ali carimbar, confirma que eles puseram o carimbo vermelho e o carimbo verde. Pronto, aí às vezes há confusões e aí há sempre pessoas a tentar, acho que foi onde encontramos às vezes pessoas a tentar ajudar, não se sabe muito bem se estão ou não a ajudar, ter essa informação, conhecimento, mas está tudo
Eu acho que até já os livrinhos não servem de muito porque os fóruns na E os internet há blogs muita de viagem. informação, os blogs de viagem, Sim, já há tem essa sempre informação. alguém a dizer, a explicar muito bem como é que isso se faz. Olhem, se vocês fossem fazer esta viagem novamente, o que é que fariam de diferente? Acho que, sem dúvida, tentar conectar-nos mais com os locais e com outras, estarmos mais disponíveis para conhecer outras pessoas. Na altura eu estava super ligada ao meu trabalho, ao meu podcast, e nós tirávamos sempre um dia da semana para fazer isso, para editar o podcast e para trabalhar. E acho que se fosse hoje ia mesmo, tendo essa possibilidade, ia mesmo sem qualquer amarra profissional. Também é possível o modelo oposto, não é? De trabalhar e viajar. Sim. Portanto, mas ali o híbrido que nós tivemos, acho que, não é? Acho que às vezes nos causava assim a mim causava-me algum stress, e acho que na altura, hoje em dia encaro o meu trabalho de maneira muito diferente, mas na altura eu vivia para aquilo, então... Mas também estavas muito no início, não é? E querias que o projeto resultasse, portanto, sim. Agora já teria outra calma. Claro. Sim, eu acho que uma coisa que nós não nos apercebemos muito bem é que 6 meses não é assim tanto tempo. A nossa ideia era ir por terra desde a Costa Rica até a Patagónia. Nunca ia acontecer a não ser que fôssemos regrados com o nosso tempo. Só ficamos 2 dias aqui, depois vamos. Que também não dava para aproveitar tão bem, não é? Claro, não fazia sentido. Mas pronto, se fosse hoje, ou seja, dava para fazer num ano, ou se calhar fazer só metade do percurso. Eu acho que pronto, nós depois a certa altura na Colômbia percebemos que estamos a ficar para trás no tempo, não foi uma grande preocupação, mas como tínhamos aquela coisa de ir à Patagónia, não sei, se calhar se fosse hoje desdobrava em 2 viagens. Sim, para ficarem um bocadinho mais de tempo, não é? Okay. Sim, nós acabámos por saltar praticamente, portanto, a Argentina e o Chile. Pois foi assim muito... Entramos na Pontinha Norte, apanhámos um avião para Santiago do Chile e depois novamente para a Patagónia, portanto saltámos metade da distância. Houve momentos em que de repente estávamos a fazer contas de será que devemos quase termos de escolher, queríamos muito ir à Patagónia e isso obrigava-nos ali a gerir mais onde queríamos ir, e se calhar se fosse hoje ia nos dar mais liberdade. E agora assim uma pergunta que se calhar é um bocadinho difícil de me responderem, mas se tivessem de escolher um melhor sítio da viagem, conseguiam dizer qual é que era? Foi diferente para cada um de vocês, ou o sítio que gostaram mais, onde se sentiram melhor? Uma praia em Bocas del Toro que me veio muitas vezes à cabeça. Não sei, passámos um dia fantástico. Nós chamamos este dia o dia perfeito. E em que foi, quer dizer, pegámos numa bicicleta, andámos meia hora de bicicleta e fomos para a praia. Mas, não sei, tudo bateu certo naquele dia. Não sei, eu acho que é tão difícil escolher. Eu vivo muito dividida entre, quando penso nisso, entre as Galápagos e a Patagónia. Mas talvez as Galápagos, por sentir mesmo que foi uma coisa completamente diferente de tudo mesmo. Foi magia a cada instante, sabes? Foi mesmo uma loucura. Sim, eu acho que pronto, as Galápagos têm essa coisa de ir à praia e de repente houve uma vez que dei por mim, praticamente pisei um tubarão. São os tubarões que não comem pessoas, portanto só comem peixe, mas estamos tão próximos da natureza quanto isso. E às vezes estávamos na praia e vimos ali, olha, uma tartaruga, tipo, entrávamos dentro da água e está uma tartaruga ali a curtir. Incrível. E nós levámos foi das poucas coisas que levámos assim de equipamento, que foi os óculos de snorkeling e o tubo, e então estar só a nadar com uma tartaruga é uma coisa mágica, só a ver. Sim, deve ser espetacular mesmo. Depois passa um leão marinho. Uau! Sim, aí nas Galápagos houve assim vários momentos. Porque tu estás só a observar, sabes? A natureza a existir e estás ali tipo... Sim, e até fora das tours, aqui tinha as tours organizadas em que íamos a uns sítios muito giros e tal, mas só estar na terrinha e ir até à praia... Já viam logo ali muita coisa a acontecer. Está tudo ali a acontecer, não é preciso ir especificamente àquele sítio para... Olhem, eu sei que vocês chamaram essa viagem à América do Sul, não é? E vocês acham que isso vos fortaleceu mesmo enquanto casal, esses 6 meses que vocês estiveram juntos? Sim. Houve assim um momento, lembro-me perfeitamente da praia, mas não sei onde é que foi, em que conversámos sobre
se algum dia nos separarmos, vamos ter sempre esta grande viagem a unir-nos. Há milhares de coisas que nos aquilo que unem, vivemos juntos, mas ninguém aquilo nos que vivemos tira, não é? juntos nesta viagem foi mesmo super especial e acho que é uma oportunidade muito única estarmos com a pessoa que escolhemos para estar numa relação, sem pressas, sem assistir. É um bocado um Big Brother de assistir àquela pessoa a passar por tudo. Exato. Sempre, não é? É intenso, mas também estamos ali os dois a crescer juntos e a viver esta aventura, por isso sem dúvida acho que toda a gente devia ter, acho que devíamos conseguir em sociedade proporcionar esta oportunidade a toda a gente, porque é super enriquecedor. Eu acho que uma viagem deste tamanho também dá muito tempo para pensar, não é? Uma viagem, às vezes, viagens de autocarro, não sei quantas horas, está-se a olhar para a paisagem e a pensar em imensas coisas, não é? A cabeça vai divagando e eu acho que esse tempo desocupado, digamos, em que estamos a divagar, leva a nossa cabeça para caminhos inesperados. Sim. Eu acho que isso nos ajuda muito a crescer. Sim. E também a observar como é que os outros vivem, como é que eles estão, o que é importante para aquela comunidade. Relativizar a nossa vida e os nossos problemas. E também lemos muito, ouvíamos muito podcasts na viagem, portanto também foi uma viagem que, nesse sentido, aprendemos muito, cada um com os seus interesses, claro. Mas isso também, ter espaço para aprender, é uma coisa que nem sempre é possível no nosso dia-a-dia. Sim, vocês tiveram esse tempo para conseguirem fazer isso tudo, sim, muito bom. Há sim mais alguma coisa que gostassem de partilhar sobre a viagem, ou acham que já cobrimos praticamente tudo? Acho que cobrimos tudo. Sim, eu por acaso agora estava a lembrar daquela terrinha no meio da Colômbia, à beira do rio. Agora veio-me à cabeça que também era um sítio muito bonito. Também era um sítio, parecia que andámos 2 séculos para trás, e depois tinha tipo iguanas em todo o lado, imensa bicharada. Está na ponta da língua, mas não. Não tem problema. Lembro-me disso pela tua pergunta, estava a lembrar de ir para lá de autocarro e da paisagem assim, uma grande planície, e ter pensado muito nesse caminho. Não sei, acho que para terminar o que eu dizia, acho que quem ouve este podcast gosta naturalmente de viagens, mas para nós, se há dinheiro bem gasto é aqui. E por isso fizemos aquele esforço de ficar mais desconfortável, cortar algumas coisas para conseguirmos poupar este dinheiro e voltar a fazer tudo outra vez, porque realmente é das melhores coisas que nós levamos da nossa vida, não é? Eu acho que foi a primeira vez que senti, eu estou só a viver, a desfrutar. Ok, tinha aquele dia por semana que trabalhava, mas ter a oportunidade de estarmos aqui sem ser só aquela coisa do fazer, de um plano, deixar a vida fluir. Acho que isso terminou muito depois a vida que estamos a construir e aquilo que queremos da nossa vida, que não é nada o tradicional, do esforço, do trabalho, de ter um estilo de vida que está muito acima das nossas possibilidades e que por isso temos de trabalhar muito. Nós somos exatamente o oposto, nós temos um estilo de vida super simples para podermos trabalhar pouco e desfrutar da vida. E é mesmo uma questão de prioridades, mas sei que não é assim para toda a gente, mas pelo menos questionarmos se a forma como o ritmo que a sociedade nos impõe, se faz sentido para nós e ajustar se isso não estiver bem, não é? E fazer um downgrade à nossa vida para podermos desfrutar mais de tudo que este planeta nos oferece. Sim, é pensarmos um bocadinho de facto quais é que são as nossas prioridades e aquilo que queremos levar da vida como um todo, não é? Às vezes temos de tomar assim umas decisões que podem ser um bocadinho assustadoras, mas enfim, depois as coisas acabam sempre por correr bem e no final vale a pena, não é? Completamente. Sim. Muito bem, olha, muito obrigada, gostei muito de falar com vocês. Obrigada, gostámos muito, ficámos aqui mais 5 horas a falar sobre isto, não é? Agora a contar todas as coisinhas e este sítio aqui. Que é muito chato para quem está a ouvir, mas para nós é voltar atrás. Claro, é relembrar tudo, não é? Todos aqueles momentos que foram tão especiais para vocês. Muito obrigada. Obrigada, um beijinho.